Ouça agora uma palavra com o Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União do Brasil. Oi, pastor Jorge Linhares. Estou muito emocionado, viu, por vocês, tá? Emocionado estou eu, pode ter certeza, pastor. Primeiro, uma honra, um privilégio estar aqui nessa igreja, liderada pelo senhor. Eu recebi com muita alegria o seu convite, uma carta toda especial, e não podia faltar esse momento. Que Deus o abençoe. Hoje tive um encontro com o senador Anastasia, disse que viria aqui. Aí ele disse, eu o respeito muito. Ele é muito respeitado em Minas Gerais. Então, testemunho de vida. E disse ele, André, mande um abraço ao pastor Jorge por mim. E aqui eu o faço. Que Deus o abençoe. Pastora Daniela, parabéns. A referência dispensa comentários. E parabéns por esse evento. Privilégio também estar aqui. Obrigado ao Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Minas Gerais, também pelo convite. Querido desembargador, parabéns pelo trabalho. Desembargadora, Deus abençoe. Nossa querida amiga e irmã, ministra Damares, essa mulher é empolgante. Às vezes a gente está lá na reunião de ministros, está tudo meio morno, ela levanta e vai distribuindo as coisas. E é folheto de criança, contra abuso, e vocês têm que fazer alguma coisa, e vai falando na orelha da gente. Aí a reunião está acabando, presidente, eu preciso falar um negócio. E aí vem, e vamos lá, tem gente morrendo, tem criança se perdendo, e vocês têm que fazer alguma coisa, não me deixem sozinha, e vai pondo fogo em todo mundo. Essa é a ministra Damares. Aí a área de direitos humanos, mas ela vai lá, ministro André, põe esses policiais para trabalhar. Eu confesso, pastor Jorge, o que eu faço? Eu falei, ela tão empolgada, que eu falo, os policiais estão lá, você vai na reunião, você manda o que eles têm que fazer, depois eu só fico sabendo. Tem operação que acontece que eu sei depois e ela já está à frente do negócio. É assim que vai acontecendo, sem vaidades e um ajudando o outro. E aí eu respeito tanto, e ela sabe disso, que aí vai ter a coletiva, aí eu falo, ministra, vai a senhora, porque a senhora é a primeira dama aí da defesa das crianças e dos adolescentes. Então, a senhora que participou de tudo, a senhora vai lá, que a senhora que tem que aparecer, porque a senhora que arregaça as mangas, e faço questão que a senhora possa brilhar também e de alguma forma, prestar contas ao nosso país por esse trabalho lindo que vem sendo feito. Então, as duas últimas operações, eu fiz questão que ela fosse a protagonista de tudo, pelo belo trabalho que ela tem feito e essa pessoa que nos motiva a todos e que ajuda tanto o nosso país. Ministra Damares, meu muito obrigado pela amizade e louvo a Deus por sua vida, viu? Eu queria registrar aqui Dr. Alexander, secretário Maurício também, além, como já nos referimos, ao Dr. Gilson, a doutora Valéria, os nossos desembargadores, um deles, Dr. Gilson, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu queria, antes de falar um pouco, quem aqui é da área do direito? Levanta a mão, por gentileza. Da área do direito. E quem aqui é da igreja? Evangelista, irmão, irmã, independente de área do direito, é a grande maioria. Tá bom. Eu fiz essa pergunta porque imaginei que a maioria seriam irmãos e irmãs, e venho aqui dar uma palavra pastoral para vocês, acima de tudo. Não que os da área do direito também não sejam irmãs e irmãs, né?
mas uma palavra pastoral a partir do texto de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, está aí, não se desviará dele. Não tinha nem pedido, mas já está aí o nosso texto bíblico. Mateus 19:14, palavras do nosso Senhor Jesus: das crianças é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Meus irmãos, esse texto de Provérbios é interessante, porque uma primeira leitura nos remete para talvez uma perspectiva de que só se ensina o que é bom às crianças. Mas não é o que o texto diz. Se pressupõe no contexto que ensina nos caminhos de Deus. Mas, na verdade, criança é como esponja. O que você ensina, ela aprende. Grande parte do caráter de uma criança, de um homem, de uma mulher, é formada até os 7 anos de idade. Quase que a completude na adolescência. A partir dali, vamos dizer assim, ou Deus faz uma intervenção muito profunda, de mudança de caráter, o que é um milagre, literalmente um milagre, ou ela vai manter aquilo que ela aprendeu desde criança. Se você ensina no caminho em que deve andar, ou ensina em algum caminho, quando ela for velha, ela não vai se desviar. Se você ensinar uma criança a mentir, a enganar, a fazer coisas erradas, é o que ela vai aprender. Se você deixar de ensinar, você pode achar que não está ensinando nada errado. Mas não existe espaço vazio, porque o que ela não aprende com você, ela vai aprender em algum lugar. E a grande preocupação que eu tenho como pastor é que os pais têm terceirizado o ensino das crianças. Para ele ficar, às vezes, sem dor na consciência, ele terceiriza para a igreja. Lá na escola dominical. Lá no cultinho infantil. Se ele é um pouco mais adequado, ele tanto para a igreja como para a escola. Quem não é evangélico, crente, normalmente é para a escola, terceiriza para a escola. O crente, escola e igreja. E quem aqui ensina a criança? Levanta a mão. Na igreja. Vocês vão entender, porque fui pastor de criança quase que meu ministério todo. Como a gente vê a família através das crianças. Conforme a maneira da criança se comportar, a gente vê os pais, a gente vê o que acontece dentro de casa. Não estou certo? Se ela briga, se ela puxa, se ela é ciumenta, se ela não ouve, não obedece. Opa, alguma coisa errada está acontecendo dentro dessa casa. E me preocupa, conhecendo isso e vivenciando isso, o quão nós temos de problemas nas próprias famílias que compõem a igreja. E muitas das vezes, nós como igreja, 2 equívocos. Em primeiro lugar, é não colocar, e eu fiquei muito feliz com a fala do senhor, pastor Linhares, porque o senhor falou, eu comecei aqui com as crianças.
minha primeira igreja, lá em Londrina ainda, nós tínhamos umas 40, 50 crianças também. E tinha uma meia dúzia de adultos. Num bairro bem pobre. Bem pobre. Nós mantínhamos ali uma escolinha, creche, e tínhamos a igreja. Os pais, na verdade, acho que era legal ir para a igreja, vai para a igreja. Porque lá brincava, ouvia histórias, as crianças gostavam, tomavam lanche, aquelas coisas todas. Mas os pais não iam. Então, era meia dúzia de adultos e 50 crianças. Era igreja de criança. Eu fui para Brasília, meus filhos muito pequenos, e eu sempre trabalhei bastante, e eu dizia, meu maior tesouro é meus filhos. E eu tinha uma preocupação muito grande. Eu não quero ser um pastor que na adolescência, na juventude, meus filhos se desviem. E eu falei, eu tenho que estar o mais perto possível dos meus filhos na igreja. Porque eu não podia, trabalhando fora, ser um pastor que, como pastor, também não desse a devida e integral atenção para os meus filhos. Então, eu falei, eu vou ser pastor de criança. Já tinha aquela experiência anterior. Porque eu vou pastorear meus filhos. E vou pastorear os filhos dos outros. E dizia o seguinte, para pastorear as crianças, nós tínhamos ali na igreja de Brasília, aos domingos, cerca de 300 crianças na escola dominical. Já era uma igreja grande. E eu fazia questão de ser professor também e pregar nos cultos infantis. E dizia, era muita criança, eu tenho que chamar a atenção desse povo todo, senão o negócio desanda. Aí eu comecei a me especializar em pregar como Jesus pregava. Eu comecei a estudar um pouco de linguagem, filosofia da linguagem, esse tipo de coisa, e me chamou a atenção que os textos, a narração, contar histórias, é a forma mais impactante, até dos adultos gravarem alguma coisa. Às vezes a gente, pastor, prega e conta uma ilustração, o irmão vai para casa, ele lembra da ilustração, às vezes não lembra do sermão, mas lembra da história. E Jesus pregava assim, basicamente, por parábolas. Ele contava história. Eu falei, eu vou começar a inventar história. Ou eu pegava um texto bíblico e transformava em história. Me lembro, peguei o Salmo primeiro um dia e transformei numa história. Ou eu vou ficar ensinando de uma forma que não vai alcançar o coração da criança. A segunda forma da criança aprender. Primeira, contando história. Você quer ensinar uma criança? Conte a história de Jesus. Conta a história da sua vida. Conta a história do que Deus fez na sua vida. Do que Deus fez na vida de José. Conta a história de José, de Daniel. Faça ilustrações de como Deus age na vida do servo e da serva de Deus. Em segundo lugar, a criança aprende pelo exemplo. Ensina a criança. Como é que o judeu ensinava a criança? Ensinava o filho e a filha. Tinha escola. Tinha escola. Há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, tem algum registro? Ou os pais deixavam seus filhos na escola? Não tem. Isso foi se sistematizando depois. Quem ensinava eram os pais. A não ser quem tinha família muito rica, que o pai tinha os escravos, os servos, para ensinar os seus próprios filhos. Se ensinava no caminho. Ia na agricultura e ensinando o filho. A mãe dentro de casa cozinhando
ensinando o filho. O pai trabalhando, ensinando o filho. Indo para o templo, contando história, ensinando o filho. Investir tempo, investir vida, dedicar vida. Meu irmão e minha irmã, primeiro papel para você, ensina a sua casa. Como? Com exemplo. A palavra de Deus diz, Paulo diz o seguinte: olhem para mim como eu olho para Cristo. Crianças, olhem para mim. Filhos, olhem para mim como eu olho para Cristo. Você quer ver a Cristo? Me veja. Com atos, com gestos, no modo de falar, no tom de voz. Não ensine, não pode, não faça, você não consegue. Tire esses nãos. Ensine a fazer o certo. Seja o melhor, seja educado, seja verdadeiro, seja um bom exemplo, seja amigo dos amigos, seja estudioso, seja vitorioso. Você é capaz, ninguém te segura. Seja aquilo que Cristo foi. Ensina agora. Ensina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 7, 10 anos. Meu irmão e minha irmã, com 12, 13 anos, Deus pode te chamar. Que os valores, os princípios, o caráter, a inteireza, ou a palavra de Deus é verdadeira ou não é. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, nós não vamos estar lá. Não se desviará. Ensina hoje para colher os frutos amanhã. Meu irmão e minha irmã, não percamos nossas gerações. Quando eu estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu dizia muito isso. Nós perdemos pelo menos 2, 3 gerações nos últimos tempos, na educação brasileira, para a violência, para as drogas. No âmbito do crime organizado, quem trabalha na área criminal. É importante. Mas a grande realidade é, se nós formos aos presídios hoje, dificilmente vamos encontrar pessoas relacionadas ao crime organizado acima de 40 anos. Dificilmente. Porque quem se envolve com crime organizado, normalmente vem a óbito por brigas, disputas, pelas próprias drogas, antes disso. Se nós não perdermos uma geração ensinando essas crianças, o Brasil será transformado num rápido espaço de tempo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há muito por fazer em pouco tempo, mas o resultado vem, os frutos vêm. E qual é o nosso papel? Nosso papel, em primeiro lugar, é como pais, como avós. Eu não vou perder meu filho para o mundo. Eu vou ensinar. O professor dos meus filhos, aquele professor, não que ensina biologia,
Mas o que ensina a andar nesse mundo, que ensina o caminho, que ensina como proceder na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, sou eu. Quem ensina o coração dos meus filhos sou eu. Não terceirize a educação dos seus filhos. Nem para a igreja. Porque não há melhor professor para um filho do que o pai e a mãe. Não há. Em segundo lugar, como igreja, o grande auxiliar da educação dos pais deve ser a igreja. Mas não é responsável. Porque eu já vi pais, quem trabalha com crianças sabe. Pastora, tem alguma coisa errada na igreja, porque meu filho está adolescente agora e não quer. O problema não é a igreja normalmente. Não que a igreja não fale. O problema estava dentro de casa. Porque os sinais já apareciam na escola bíblica dominical. Já estavam ali presentes. A ausência dos pais em relação aos seus filhos. Então, investamos no ensino das nossas crianças nas nossas igrejas. Não tenham medo de perder um irmão, um pai, uma mãe da igreja, porque você chama esse pai e mãe a responsabilidade dele como pai e como mãe. Às vezes eles brigam com a gente. Não entendem que a gente quer o bem. Está acontecendo isso com o seu filho. Mas você está alertando para um problema. Que não é da criança. Que normalmente é do próprio pai e da própria mãe. Em terceiro lugar, cobrando as escolas públicas, as escolas a formarem cidadãos. Que elas também têm esse papel. A escola pública não tem papel de formar crente, mas tem o papel de formar cidadão. E as escolas não têm cumprido o seu papel. É por isso que nós temos perdido 2 ou 3 gerações. Uma falta de estrutura familiar adequada e uma falta de ensino básico adequado. E aí a ministra Damares foi muito feliz. Nesse ponto, a igreja é fundamental. Porque a igreja, ela tem uma função profética no seio da sociedade. De denunciar aquilo que não atende aos valores de Cristo. De cidadania, de respeito. Agora, o que nós devemos ensinar às nossas crianças? A amar, a respeitar, a construir e não destruir. Ensinar valores do caminho. Porque se eu não ensinar valores do caminho, vão haver valores do descaminho. E nós somos do caminho, da verdade e da vida. Qual é o nosso caminho? É Jesus Cristo. Ensinemos nossas crianças nos caminhos do Senhor. Criança, olhe para mim, como eu olho para Cristo. Porque eu devo ser, apesar das minhas imperfeições, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você que é pai, que é professor, que é delegado, que é juiz, que é promotor, que é pastor, que é evangelista, você seja um grande mestre das crianças.
Sabe por quê? Porque delas é o reino de Deus. E você vai aprender que mesmo nos erros delas, nós é que aprendemos mais. Quantas vezes você, professor de criança, chegou triste e abatido para dar uma aula e saiu revigorado em função do que as crianças fazem, da energia, da alegria, da disposição. Ensina a criança. Porque essa criança, ela vai passar na vida por testes. E Deus quer prepará-la para grandes coisas. Todo homem, toda mulher de Deus passa por testes de integridade. José passou. José não foi preso? Não foi acusado injustamente? Daniel passou? Ele não teve que o desafio, ou você come qualquer coisa aí, ou você mantém uma dieta que agrade a Deus. Ele não foi desafiado a não cultuar a Deus, a não seguir a Deus. E Pedro chegou a cair em testes da sua integridade. Ele não negou a Cristo. Ô Pedro, você caiu aqui. Vamos corrigir ali. Paulo, julgamentos, espinhos na carne. Discípulos e discípulas de Cristo passam por testes. E são testes que nos desafiam a ser fiel no pouco. É não colar numa escola, numa prova. É não mentir para o pai e para a mãe. É não brigar com o amiguinho, com a amiguinha. Ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Meus irmãos, que o seu suor e as suas lágrimas reguem o ensino das crianças no caminho em que elas devem andar. A minha palavra para vocês é que talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo. Por vezes você tem se dedicado a esse ensino. E nem a liderança da igreja valoriza tanto. Nem vê tanto. Talvez você esteja fazendo certas coisas que você nem sabe se vai dar certo. Talvez você esteja invisível nesse processo de ensino. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém olhando para você. Deus está olhando para o seu coração. Ser fiel no pouco. Ser fiel com a criança. Ser fiel com a pequena. Ser fiel com o pequeno. Se esmere. Salvemos as futuras gerações desse país. Eu poderia dizer, não só porque eu creio que esse país vai ser o grande celeiro de um povo evangélico no mundo. Eu creio nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, em 10 anos, nós já seremos maioria nesse país. Em 10 anos. Não é porque é um processo de dominação. É porque é um processo de restauração. É um processo de conversão. É um processo para dar dignidade ao ser humano. É um processo para reconciliar o homem com o nosso Deus. É um processo para que, ainda que seja uma brincadeira,
dizer que o brasileiro vive de cachaça e pouco coração, o brasileiro vai viver do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo. A gente não pode se conformar com certas profecias. Nós temos que nos indignar com o fato de termos um povo que por vezes não anda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos chamados para ser embaixadores. Nós fomos chamados para amar ao próximo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para ser sal e ser luz. Nós fomos chamados para deixar vir a Cristo os pequeninos. Porque destes, não é que vai ser, não é que um dia será, porque destes hoje é o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, amado pastor. Viu como foi bom você ouvir uma palestra, muito mais do que uma palavra que pode ser solta ao vento, mas uma palavra que foi lançada não somente para o presente, mas para o presente e para o futuro. O seu passado você não pode mudar, mas o que você semear hoje, no presente, certamente o amanhã será de colheitas. E você irá colher coisas boas que você está ouvindo e certamente